tamanho da antena parabólica. Bom, estamos aqui para conversar com Gilberto Gil sobre vários temas da atualidade, da contemporaneidade. Na verdade, é uma espécie de prosa, não é? Numa varanda da Gávea, em que a gente vai passear, não é, por temas apaixonantes. Tudo bom, Gil? Tudo bom, meu bem. Matar saudades. Pois é. Bom, se você hoje fosse escrever a letra de Pela Internet, você acrescentaria outros elementos ou a manteria como você fez? Não, claro que acrescentaria. A letra já foi uma filtragem, uma organização, uma lista seletiva de muitas coisas que já eram tópicos, temas, símbolos, enfim, daquela grande novidade que era a internet, enfim, todos os impactos dela no conjunto das comunicações, televisão, telefonia, toda aquela coisa. Era uma ideia de atualizar uma questão que já havia sido vivida pela sociedade, né, no início do século... Lá de 1917, por aí. 17 e 20, por aí, quando fizeram pelo telefone. E quando eu fiz pela internet, por exemplo, não havia redes sociais. Talvez o Orkut estivesse engatinhando, enfim, não havia impacto ainda, não havia reflexos na dimensão semântica da vida, da sociedade, do que veio a ser a rede social, do que vieram a ser as redes sociais. Então, agora, basicamente, como a música, de uma certa forma, previa desdobramentos que estavam supostamente por vir em relação a muitas das coisas que eram, enfim, os temas da questão. Então, de uma certa forma, muita coisa que está aqui agora já estava antecipada ali naquela letra. Mas muita novidade surgiu e, como eu disse, uma delas foram as redes sociais e tudo. O papel do telefone celular, quer dizer, o que passou aí para o telefone celular, a ideia da nuvem, quer dizer, que é essa ideia de um lugar, não lugar onde todos os dados, todos os aplicativos e tudo do campo digital estão à disposição e através de qualquer dos aparelhos que você tenha, você pode acessar aquilo tudo. Isso tudo não era propriamente ainda... É verdade. 15 anos atrás, 12 anos atrás, sei lá, acho que por aí, né, que eu fiz a música pela internet. Mas basicamente é aquilo, é a novidade tecnológica, os principais aspectos que caracterizam essa novidade. Tudo isso estava lá na música da internet. Na verdade, aquilo está entrando em vigência plena hoje. Agora, é verdade. Né? Sem contar que é o velho compromisso, desde a Semana de Arte Moderna, Tropicália, de atualizar a inteligência. Né? E foi uma pergunta meio gancho que eu fiz, justamente para preparar a segunda. Eu esperava, entendeu? Eu até viajei nessa resposta que você acabou de me dar. E como é que você vê hoje as redes sociais, né, atuando sobretudo como mobilizadoras de grandes movimentos, né, mundiais, frente à antiga forma de organização das esquerdas? Mobilização. Olha, deixa eu fazer uma observação inicial em relação a como me posiciono frente a isso. Eu não sou usuário das redes. E eu acho que isso é uma questão fundamental hoje. Nem Face, nem Twitter, nem... Não sou. Pessoalmente não sou. A minha corporação, minha pequena corporação, minha companhia, tem Twitter, tem Facebook, mas é como se fosse institucional. Ali transitam as posições
digamos assim, oficiais da instituição Gilberto Gil, com o compositor, o intérprete, o autor, o homem de relações públicas, enfim, a figura pública, a interface política, etc, etc. Por ali transita tudo isso, mas a partir de uma avaliação de grupo. Na verdade, então, não é o Gilberto Gil não está nas redes sociais. O Gilberto Gil pessoa. O Gilberto sim. Gil instituição sim. está. Sim. Então, é uma diferença que eu acho fundamental, porque aí eu não tenho o traquejo, o manejo diário do estar na rede com a dinâmica dos processos de... É verdade. E ela pede um pouco da sua obsessão. Você está lá, respondendo, provocando. É assim que eu vejo um pouco como as outras pessoas estão na rede. Elas estão o tempo todo estimuladas por essa provocação constante do número de acessos, do número de pessoas que vêm até você, do número de pessoas que obrigam você a ir até elas, e etc, etc. E isso eu não faço. Mas eu de longe vejo, né, que as redes provocaram uma mudança significativa na coisa social. Primeiro, elas redefiniram a questão do anonimato, redefiniram a questão do pseudonimato, quer dizer, a questão do nome propriamente, as pessoas são diferentes, as redes sociais, como elas são instruídas, digamos assim, a partir de provedores, etc, etc. Esses provedores têm uma influência muito grande na questão da definição das pessoas na internet, porque elas oferecem, digamos assim, opções abertas, mas relativamente fechadas de modos, de tipos de pessoas que você pode ser, que alguém pode ser na internet. Quer dizer, aquilo já vem um pouco desenhado. Então, essas redes estão dando, obviamente, espaço às individualidades, às personalidades, às pessoas, tais como elas são, mas, na verdade, estão formando novas pessoas também. Estão digamos assim, instruindo mesmo a como os novos perfis pessoais devem ser na internet. Isso é uma questão fundamental também. Daí eu falei, os pseudônimos aparecem em profusão, o anonimato aparece disfarçado. E quando você usa o pseudônimo, você se renomeia. Exatamente. Se renomeia, se permite adesões e afastamentos em relação à sua própria pessoa fundamental, inicial. Então tem essa coisa toda. Depois tem a questão mesmo a formação dos coletivos, aí já não mais com essas particularidades das personalidades, etc., mas a coisa das massas, quer dizer, das multidões, dessas grandes, médias e pequenas multidões que vão sendo formadas, que hoje em dia a gente gosta de chamar de coletivos, né? Que vão sendo formadas na internet, enfim, na nuvem, na sociedade e tal, por conta dessas redes. E você citou exemplos dessas atuações, quer dizer, como é que esses coletivos acabam atuando. A palavra mob, em inglês, né? A palavra crowd, né? A multidão, as multidões. E isso primeiro, o primeiro impacto é a agilidade, a rapidez com que esses coletivos podem se formar. Depois, a rapidez com que eles podem se informar e transformar
informação, transformar posições iniciais em posições logo em seguida, seguintes, e etc, etc. Como eles podem processar a visão do entorno, a visão do mundo que aquele núcleo maneja. Enfim, então a rede social dá a possibilidade de que esses movimentos atuem com uma agilidade enorme de percepção, de interpretação, de visão epistemológica, de visão hermenêutica, de todas essas coisas, quer dizer, dá possibilidade de muita novidade semântica. É verdade. Muita. A dimensão semântica, a dimensão de significação do novo coletivo ganha, enfim, contornos e matizes, enfim, extraordinários, inimagináveis. Isso também tem impactos no próprio significado da dimensão política, da palavra política, quer dizer, como atuam, para que atuam esses coletivos, em direção a quê, com que objetivos. Então, isso mesmo, quer dizer, a própria Qual é a nova geografia dessa polis, por exemplo? Exatamente. A própria intenção política, ela é submetida a um processo permanente de transformação. Antigamente, o ativista, o militante, etc., saía de casa com seus propósitos muito bem estabelecidos a partir das suas meditações, das suas leituras, e etc., das suas reuniões, enfim, e etc., e ia para a atuação na rua, onde quer que seja, com aquilo na cabeça, e a possibilidade de que aquilo se transformasse rapidamente numa outra coisa, de que aquilo tivesse uma fluidez semântica que como tem hoje, era muito pequena. Hoje em dia não. Enfim, é bem possível que alguém vá para a rua numa mobilização dessas com uma visão e uma intenção e 2 horas, 3 horas depois saia dali completamente transformado. É verdade. Com uma outra, enfim, por tudo. Por causa da profusão de informações, de meios circulantes e pelos quais essas informações transitam e etc. A gente, por exemplo, eu no meu caso, a minha relação com redes sociais, com esse mundo todo aí, rapaz, tem sido marcada pelo impacto, né, que isso exerce sobre mim. 2 sustos que eu tomei. Primeiro susto, eu tenho um site de educação, eu estou sabendo mais, e outro dia eu pedi para o meu assistente dar uma olhadinha, deu uma olhada aí, Murilo, para ver como é que nós estamos. Disse, Jorge, rapaz, era para isso aqui. Eu olhei e disse, rapaz, 224 mil pessoas, porra, que legal. Eu disse, você não olhou direito, não. Quando eu fui ver, tinha 2.224.000 pessoas ali estudando numa média de 8 minutos, que é muito tempo na internet. Chegando ali, acessando entendeu? Aquele blog, tomando site, daquilo ali, tomando daquilo, devolvendo. E o outro foi anteontem, Gil. Anteontem, eu tinha um tempo que eu não entrava no Facebook. Aí tava com saudade, uma saudade da minha juventude danada. Eu disse assim, saí procurando algumas figuras da minha... Diana Pequeno. Sim. Você lembra dela? Querida cantora. Queridíssima. Tivemos até uma fé, entendeu? No passado. Aí peguei Sinal de Amor e de Perigo. Diana Pequeno, coloquei lá, postei a canção. E disse, gente, que saudade. Foi um dos hinos da minha geração, tudo mais, essa coisa toda. E soltei. E dediquei a 2 meninos de Santa Amaro. 12 minutos depois, entra Capenga. Jorge, eu estou chorando de emoção. Porra, como é que você foi lembrar disso agora, rapaz? Ele disse, Capenga. Eu não via Capenga, não vejo há 32 anos. Sabe onde é que ele estava? No Caribe. Eu estou aqui no Caribe fazendo uma campanha política, entendeu? Quando abro que entra o Facebook, você fazendo essa homenagem à nossa música, Minha de Patinhas. É incrível. Rapaz, você fica assim, Deus, que coisa instantânea. Que é uma outra questão, quer dizer, esse impacto também na dimensão afetiva. A gente falou da questão política, da questão do conhecimento, da questão da informação, mas a questão da afetividade também. Você encontra pessoas, eu reencontrei 2 ex-companheiras minhas, que eu não via há muito tempo também, via Facebook. Quer dizer, tenho esse agradecimento eterno à rede. Pessoas que tinham caído na rede no passado, no sentido, e voltaram a cair agora.
Que coisa boa, rapaz. Coisa boa. É muita coisa. É muita coisa. E numa rapidez tão grande que ainda é muito difícil avaliar com uma certa precisão o que está acontecendo. Agora, há setores também assustados com isso, né? Ah, sim. E aí a gente pode falar de sopa, de pipa, desse pessoal todo que está querendo restringir a atuação. Porque aí já é a velha questão entre o velho e o novo. O velho e o novo. O velho está ali, as velhas formas de ser, de estar no mundo estão ali, definidas com relação à economia, com relação à política, com relação ao que quer que seja. De repente, as novidades chegam tentando deslocar para entrar no território, para ocupar parte daquele espaço, etc, etc. E vem um deslocamento natural, chega para lá. O velho chega para lá que eu estou chegando, estou entrando. Enfim, aí o velho se incomoda, não chega para lá como? Não, isso aqui é meu lugar, isso aqui é meu espaço. E aí lutam pela manutenção dos seus modelos, dos seus interesses e etc, etc. É isso, basicamente. No caso, por exemplo, do cinema ou da literatura, da música, as grandes companhias que durante anos e anos, pelo menos durante a boa parte do século XX, monopolizaram ou pelo menos hegemonizaram os negócios, e não só os negócios, mas o próprio significado do que era a música, do que era a literatura, do que se podia fazer com aquilo e etc. Agora se sentem ameaçados e aí ignoram. E esse é o lado mais triste sempre, né? Ignoram a presença do novo, do respeito que o passado tem necessariamente que dever ao novo. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. E aí ficam com medo de tudo, e aí pronto, aí vem as questões, lançam mão de questões éticas, não, territórios, espaços, você não pode entrar aqui, lançam mão de questões morais, lançam mão de uma série de instrumentos de defesa dos seus interesses, contra os interesses da novidade, daqueles que estão com a novidade. Isso também é um clássico, né? Isso é verdade. É um clássico da história, não tem. Só que agora, por exemplo, no caso da internet, quando os velhos resolveram reagir, já era de uma certa forma um pouco tarde para eles. Já não. De uma maneira tal que fica difícil hoje, por exemplo, as velhas gravadoras, as velhas editoras, as companhias de cinema, clássicas companhias de cinema, imporem a permanência dos seus modelos anteriores, porque os novos modelos já entraram muito fortemente, com uma característica mais grave ainda para eles, é que são modelos que não estão propriamente na mão de ninguém, não há centralização possível. Quando você fala de uma Warner, ou RCA, ou Sony, etc., você está falando de grandes corporações que têm seus centros de poder, seus centros de administração, de gestão, e etc. Você fala de Hollywood, a 20th Century Fox, ou a Metro-Goldwyn-Mayer, etc. Você pensa, não, estão lá em Los Angeles, aquelas pessoas, aqueles birôs, aqueles escritórios. Quando você fala dos modelos fluentes da internet, você não sabe. Esses 2,4 milhões que seguem você no seu blog de educação, onde é que vocês... Como é que eu me reúno com eles num lugar físico e tudo mais? Não é? Incrível isso, é fascinante, rapaz. Agora me conte uma coisa, como é que fica o futuro do autor e o autor do futuro? Fica a depender do que decante dessa ebulição toda, dessa efervescência toda, dessa suspensão. Quer dizer, como é que vai decantar tudo isso? A transformação
do marco legal virá de uma forma adequada, ou seja, novas leis virão contemplando a novidade, terá por algum milagre possibilidade do velho setor sair vitorioso com a imposição de um retrocesso em nome dos seus interesses? Eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Não, vamos impor todas as restrições, vamos cercar vamos construir uma cerca aqui nesse espaço e tal. Eu acho muito pouco provável. Então, prevendo que vai haver mesmo, como parece, uma pulverização de poder, de riqueza, de facilidade instrumental, enfim, de meios de produção e etc, etc. Como isso tudo vai, de fato, como parece, se horizontalizar, se espalhar, se democratizar pelos milhões e milhões e milhões e bilhões de indivíduos no mundo inteiro, eu tenho a impressão que vai haver, o autor vai mudar, quer dizer, o perfil que se considera autoralidade, autoria, vai mudar muito, e o que se confere de direitos e deveres em relação a esses autores, a essa autoralidade, às titularidades autorais, etc., também vai mudar. Acho que vai mudar, o autor vai, o que se considera autor vai mudar, e todos os direitos relativos ao autor também vão mudar, com várias concessões aqui e ali. Por exemplo, pode-se manter o direito do autor, estabelecer os usos das suas obras e etc, etc. Mas ele vai ter, em muitos casos, flexibilizar esse direito ao uso, vai ter que conceder mais para usos livres, para usos abertos, para usos gratuitos e etc. A remuneração do autor vai mudar por consequência de todas essas mudanças. Porque você muda também a escala, né? Uma coisa é você ter um CD, um suporte, né, físico, tudo mais. Você pode vender 200 mil, 300, 1 milhão. Outra coisa é você colocar a sua obra na rede para um download, por exemplo, e aí... que não é físico mais. Não é. Que não tem... Então tem que haver a contrapartida dessa generosidade até. O digital é abundante, extremo, enquanto que o analógico era escasso por natureza. 100 livros, 1000 livros de papel, eram 1000 livros de papel naquelas prateleiras específicas, ocupando aquele espaço específico, demandando que uma determinada mão fosse ali puxá-lo, pegá-lo, enfim, repassá-lo para uma outra pessoa. Quer dizer, toda a questão da circulação no meio analógico era marcada pela escassez e tudo que a escassez implica. Sim. No caso do mundo digital, ao contrário, está marcado, a circulação dos bens culturais está marcada pela abundância, pela hiperabundância permanente e, portanto, pelas implicações na distribuição que essa abundância tem. Quer dizer, todo mundo tem acesso a tudo a qualquer hora. Essa questão, por exemplo, de criminalizar os meninos que trocam, não é? Arquivos de música, de literatura, do que quer que seja, de cinema e etc, etc. É uma dificuldade enorme, porque eu não diria, não num sentido determinístico, mas é um imperativo tecnológico. A própria tecnologia em si, ela traz embutida essa liberação horizontal, essa coisa de dizer, tá pronto, tá aí, tá na sua casa, tá na nuvem. Tá na nuvem? Tá na nuvem. Quem é que vai dizer
enfim, vai dizer a nuvem não chova. Maravilha, maravilha, maravilha. Adorei. Não despeje, não deixe despencar suas gotas todas sobre... Não tem birô que controle. Não tem não, bicho. Não tem mesmo. por isso, porque não tem centralidade mais, como eu disse, não está mais na Warner Brothers em Los Angeles, nem na Sony em Tóquio, nem na... Enfim, você está entendendo? Não está mais em lugar nenhum, quer dizer... Outro impacto enorme, do ponto de vista da distribuição também. Antigamente você tinha uma central de televisão. Para não ir nem muito mais atrás, para chegar na televisão, que é o momento imediatamente anterior Vamos lá que eu estou adorando isso. à internet. Sim. Você produzia, fosse uma televisão pública, uma televisão privada, uma A, uma B, uma Globo, uma Record, uma TV, qualquer coisa. Produzia um programa, enfim, primeiro já definindo a escolha daquilo que vai ser produzido, através daquelas poucas pessoas que estão ali, que interpretam o que deve ser produzido, e distribuem aquilo. Já editando o mundo para aquelas pessoas. Definindo a ele, já editando. Já dizendo, é isso que vocês vão ver. E pronto, e largando aquilo. Um meio aqui, largando aquilo para milhões e milhões e milhões de pessoas. Com a internet, essa lógica se inverte completamente. Como você disse, são milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas através de microblogs, de pequenos filmes, de pequenos textos, através do hipertexto e da hiperimagem, distribuindo milhões para milhões. Enfim, borrando essa fronteira entre um que produzia e os muitos que consumiam. Isso vai ter um impacto enorme na questão da televisão, na concentração do poder cultural, do poder econômico, do poder político que essas entidades, televisões, rádios, jornais e etc., tiveram e ainda têm, tiveram no passado e ainda têm até hoje, e que tendem a perder cada vez mais daqui para o futuro. Com certeza. Outro dia, conversando com o Pedro Torinho, que é um dos papas nesse assunto, um garoto que eu vi menino, entendeu? E está aí mandando nessa história. Se aí, Pedro, como é que é isso? Ele disse, Jorge, a televisão ainda é âncora para dizer assim, entre nesse site. Ela ainda serve para isso. Exatamente. Só. Ela ainda é um filtro, ela ainda tem o poder de filtro. Enfim, antigamente ela não precisava filtrar nada porque ela era a emissora única e exclusiva. Então, não precisava. Não havia. A escolha era dela, portanto não havia necessidade de filtro. Agora, como tem muita coisa circulando, ela ainda faz um papel de agência de notícia. O velho papel que a agência de notícia fazia antigamente. Que não faz mais. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, mesmo as televisões as principais, as grandes redes e etc. Antigamente elas se valiam das agências de notícia, para ter as notícias do exterior, a France Press, a não sei o que lá, babá. Hoje em dia, eles ainda usam esses filtros clássicos, que foram seus aliados durante muito tempo, mas já estão usando também os microblogs, as pequenas agências, as microagências que estão nas lan houses, etc., nas periferias, etc. Aqui, muito das notícias dos morros, das favelas, das periferias do Rio de Janeiro, etc., que chegam à televisão hoje, já chegam diretamente. Já chegam diretamente. Não passam por agências de notícia. Já são fontes. As fontes são elas diretamente. E eles passam, porque a facilidade tecnológica permite, eles mandam aquilo imediatamente, fazem um upload direto para as emissoras de televisão, eles fazem downloads diretos, enfim, de som, de imagem, de texto, e etc, etc. Então tem uma transformação enorme que já está acontecendo
e que vai se manifestar mais plenamente ainda nesse campo da informação, da circulação da informação, da circulação da riqueza simbólica e da circulação, portanto, lá na ponta da riqueza material, do próprio money, do próprio dinheiro. Não tem jeito. É isso. Não me parece que o passado vai conseguir puxar tudo de volta para... Não me parece. Também não. Não conseguiram em outras épocas, quando os meios utilizados pela novidade, pelo novo, eram muito menos ágeis. Enfim. Imagina agora com essa agilidade toda, e com essa cumplicidade que o novo denuncia. Olha, eu sou cúmplice de você, velho. Portanto, não desconfie mais de mim. Eu provo a você, velho, que eu sou seu cúmplice. Tá vendo? Eu faço com você, eu ocupo o espaço da realidade, do existente com você. Portanto, não desconfie mais de mim, não brigue comigo, não lute contra mim. É isso que a novidade tem hoje condições de dizer. Mas também não vale a pena morrer para agradar. Quando o menino da Rocinha pode mandar a sua notícia diretamente para o jornal da Globo, ele está dizendo à Globo, olha, sou seu cúmplice, você é meu cúmplice, estamos juntos nessa. Assim. Enfim, então aí, interesses políticos, interesses econômicos, interesses culturais, simbólicos, etc., todos se juntam. É a globalização. Aí, globalização plena, nesse sentido pleno. Você vê isso também nos jogos de guerra, tudo, as questões árabe-Israel, indo-árabe-Israel, o envolvimento da Europa, da Rússia, dos Estados Unidos, da China, do Brasil. É diferente do que era há 30, 40 anos atrás. Hoje são interesses comuns, todos têm que se consultar mutuamente para fazer as ações. Por isso que as pessoas dizem, mas a guerra virá de qualquer maneira. Talvez até venha ainda, mas ela não vem mais com o sentido da disputa e da manifestação da territorialidade específica dos interesses de cada um. Não é mais assim, o interesse é de todos. Todos estão interessados nisso. Ninguém vai poder agir sozinho mais. Isso é uma mudança E uma boa parte sociológica, antropológica, política, econômica, etc., de dimensão inimaginável. Salto quântico mesmo. Um salto quântico, claro. É assim. De repente, aconteceu uma mutação. Não é mudança, é mutação. A diferença semântica que essas palavras, não é, contêm. Mudar é uma coisa, mutar já é um pouco. Não é? Então, com a internet, trata-se de uma mutação. Hoje já dá para dizer isso sem muito medo de errar. E você foi uma das primeiras pessoas a tocar e a nos atualizar em relação a isso, inclusive levando o discurso à prática. Né? Disponibilizando, entendeu? Sua obra, etc, etc, etc. E quando no MINC? Vulgarizando, fazendo com que aquilo passasse a ser verbetes encontráveis em qualquer dicionário, não é? Que todo mundo possa entender, que todo mundo possa traduzir, fazendo a tradução, a vulgata. A vulgata, porque é uma das necessidades, é uma das demandas básicas para essas novidades, é isso, que o significado dela se vulgarize rapidamente, né? Então, essas canções todas que eu faço, e esses discursos que eu faço, etc., são vulgata. Até mesmo a minha atuação no Ministério da Cultura, quando trouxe para lá esses temas, quando dinamizei a ação do Ministério com esses temas, era uma vulgata, no sentido de dizer claramente, olha aqui, onde é que se transforma o papel, como é que muda o papel do Estado, como é que o Estado tem que olhar diferentemente para isso. Agora tem uma pergunta aqui de encomenda. Queria que você falasse um pouco sobre o MST e sobre essa sequência verbal, ocupar, resistir.
de ações verbais. Ocupar, resistir, produzir na terra, ocupar, resistir, produzir na rede. Então tem muitas semelhanças. Como eu disse, quer dizer, a questão da demanda, a questão da luta, a questão da necessidade de buscar a igualdade, exigir o respeito à diferença, todas essas questões são questões históricas que estiveram em todos os movimentos, lá desde Espartacus e muito antes até hoje. Quer dizer, o movimento do Sem Terra no Brasil, e não só aqui, de vez em quando eu vejo séries, filmes americanos, essas séries americanas, e a expressão Sem Terra aparece dizendo respeito a questões dos próprios americanos, de gente nas Américas que tem que lidar hoje em dia com essa questão. São sem teto, existe uma quantidade cada vez maior de sem tetos nos Estados Unidos, de sem terra nos Estados Unidos, de sem teto na Europa, de sem terra na Europa, enfim, enquanto que aqui, no mundo subdesenvolvido, onde essas coisas basicamente existiam, elas continuam existindo, mas passam a existir outras questões, o sem tela, por exemplo. Sem internet. O sem banda. Sem banda larga. E etc. Isso é são seríssimo. São novas claro. Questões. Claro. Então as lutas típicas, clássicas dos MSTs da vida em todos os tempos vão migrando para essas outras coisas. E ao mesmo tempo o que permanece de necessidade de luta nessas dimensões clássicas do ativismo, etc., também vão se nutrindo dessas novas facilidades, entende? Oferecidas por essas novas lutas. O Occupy, de uma certa forma, instrui o MST da mesma forma que o MST instruiu o Occupy. Porreta, muito legal, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco de 2 ou 3 livros, entendeu? Que foram... É dificílimo, eu sei disso. O primeiro fui eu a entrar na fila e eu vi a dificuldade que é. Mas que você falasse de 2 ou 3 livros que foram importantes. Olha, vou começar lá mesmo, lá atrás. Chave do Tamanho, por exemplo, Monteiro Lobato. Porque era eu, o menino, descobrindo escrita, letra, texto, ideia escrita, ideia descrita, descrições de ideias, de sonhos, não é? De fantasias, enfim, o mundo da escrita. Então teve um papel enorme. E logo em seguida outros livros importantes, Tesouro da Juventude, e todos eles ali na infância. Depois, um livro que foi, entre tantos outros, mas eu escolheria como importante, porque é um livro que ajudou a dar um nó na cabeça, que é o Capital de Marx. Um nó danado na cabeça, porque toda a questão da modernidade, do ponto de vista, enfim, do homem, da sociedade, da economia, da política, etc., estavam retratados ali de uma maneira muito singular, muito própria, muito louca, muito visionária, e veio marcar toda o modo de estar no mundo de algumas gerações anteriores à minha e muitas posteriores. Enfim, acho que até hoje. Então eu diria, Chave do Tamanho, Capital... Engraçado, né? A gente conversando sobre isso aqui, eu me lembrando do encontro que eu tive antes de vir para cá. Eu passei na Warner Chapel para ver lá as coisas, né? Para saber se ainda tinha um dinheirinho lá. Vocês, olha, não tem mais dinheiro demais. E antigamente, rapaz, quando a gente ia para aquela Warner, que estava lá Nelson, todo mundo, aqueles compositores todos. Isso, os escritórios. Eram escritórios. Aí eu cheguei lá, não tinha ninguém. Daí chegou assim, fique aqui porque não aparece ninguém.
demais. Estava lendo hoje uma matéria no jornal que a venda de discos antigos, álbuns, catálogos, coletâneas, etc., já é maior do que a de lançamentos atuais. Os discos antigos vendem hoje 60% e os lançamentos atuais vendem apenas 40% do mercado. As pessoas estão comprando história. Estão comprando história. Comprando história. Engraçado, né? Antes mundo era pequeno, porque terra era... Governo Dilma, o primeiro governo de uma mulher no Brasil, isso já é uma diferença danada, porque ela se sente muito naturalmente e justificadamente obrigada a considerar essa questão, né? O espaço das mulheres, o significado delas no poder, etc. E ela tem trabalhado isso de forma muito legal, muito direita. A outra questão que marca o governo dela desde o início é a herança, né? É ela, a comparação ela-Lula, né? Foi Lula, ela é a criatura, ele o criador, ela a criatura, como é que fica essa relação? Acho que nesse sentido também ela tem se dado muito bem. Muito bem, muito bem. Ela tem se dado muito bem, porque ela tenta trabalhar com tranquilidade a questão da herança. Uma das heranças que ela teve naturalmente, aí no caso não é nem só do governo Lula, mas de toda a questão do presidencialismo brasileiro, né? O presidencialismo de alianças e tal, que é uma complicação danada. Ela vem também tentando trabalhar isso de forma muito interessante. Uma outra questão que é o tempo todo uma das luzes piscando no governo, né, que o povo todo fica ali de olho, a questão da corrupção. Ela também vem tratando isso de forma muito clara. Onde tem foco, onde tem denúncia, onde tem indício, onde tem suspeita, pá, atua, então vai lá, pá. Do ponto de vista das outras questões, quer dizer, gestão da economia, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, como é que o Brasil se coloca nessa coisa toda, e aí o Itamaraty tem um papel também, esse papel, Ministério da Fazenda, Itamaraty, enfim, entes internacionais do Brasil, como o Brasil se dá na inserção mundial. Eu acho que ela também está indo bem, embora o Itamaraty dela hoje seja um Itamaraty um pouco mais recatado, mais recuado em relação ao que era o Lula. Do Lula era mais ponta de lança. Mais ponta de lança. Mas, na verdade, ela agora também começa a colher os benefícios dessa ponta de lança que de lá de Lula, claro. De Lula. De Quando, por exemplo, os Estados Unidos, enfim, solicitam ao Brasil que mantenha seu protagonismo à distância na questão árabe, Israel, na questão sul-americana, etc. Quando o governo Obama diz assim, não, o Brasil é um mediador importante para nós aqui nas Américas e para o mundo todo na questão do Oriente Médio, etc, etc. Na verdade é isso, é uma herança que o Itamaraty dela se sente... Eu acho que ela vai ter que continuar fazendo e já está fazendo essa administração admirável de continuidade e diferença. É isso aí, ela está fazendo muito bem isso. E na última coisa, que seria a coisa da economia, enfim, câmbio, juros, e etc, etc, também ela está com o Banco Central no nível razoável de autonomia, no nível desejável de autonomia. Enfim, e aí também, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio, etc, etc, se relacionam com esse campo aí
uma forma interessante. Ela, enfim, tem que investir ainda mais fortemente nos ministérios que são responsáveis pela inovação, né? Ciência e tecnologia, etc, etc. O Ministério da Cultura, ela precisa abrir a torneira para o Ministério da Cultura, que perdeu... É verdade, ontem veio o Globo, você viu o Globo ontem? Perdeu orçamento, perdeu recursos em relação ao que Lula deixou. Sobretudo pontos. Os pontos de cultura e etc, várias coisas. Enfim, mas a nota dela é 7,5, 8. Aprovada. Também fazer sobre... Não, eu não acompanhei de perto como especialista a questão do Código Florestal. Acompanhei de longe como todo cidadão. Não, o balanço que se faz é de que o que está posto no Código Florestal não é satisfatório. Não sei, talvez a questão das florestas, das grandes florestas, as florestas úmidas, talvez tenha, mas a questão, por exemplo, dos remanescentes de florestas nas áreas rurais, nas áreas de cultivo e etc, etc, isso aí parece que não está bem posto, não. A questão da propriedade rural, a questão florestal nas propriedades, nos latifúndios, nas terras exploradas, especialmente, nos latifúndios, mas nas terras exploradas, questão das margens de rios e tudo isso. Vamos ver o que é que sai, como é que vota, mas eu tenho a impressão que a discussão, a melhor discussão pública não foi esgotada. Não parece que o texto final que venha a ser aprovado, se for aprovado como está, contemple o melhor equilíbrio das posições, das demandas. Não parece. Acho que não parece ser um bom código florestal. Não sei, a velocidade com que se desenvolve a tecnologia digital é tão grande, tão rápida. A transposição dos usos das tecnologias analógicas para digitais é uma transposição tão rápida, está se fazendo tão imediatamente, e o digital em si ele já é tão mais ágil, tão mais fluídico, tão mais... que eu não vejo o que assim de... Porque no cinema, por exemplo, até 10 anos atrás, até 5 anos atrás ficava aquela discussão, não, a película, o filme celuloide é mais interessante do que... Na questão de música que me diz respeito diretamente, a mesma coisa. Meus colegas todos, não, vamos gravar em fita, gravação digital. Eu já não tinha muito essa coisa, eu já achava lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que na imagem, no áudio, nessas coisas todas, o digital tinha vindo mesmo para ficar, para substituir de alguma forma o analógico. Eu tenho a impressão que o analógico vai ficar como nicho, né? Como espaços de devoção, espaços devocionais ao Essa é a frase. assim como a gente... Espaço analógico é espaço de devoção. Espaço devocional. Quem devota um certo apreço, uma certa... É uma questão mais de religiosidade, entendeu?
Você vai cultuar aquilo. Você vai cultuar o analógico como uma questão de culto mesmo. Mas agora, do ponto de vista técnico, o digital vai tomar lugar. Não tem. Já tomou, não tem mais jeito. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica, Mará. E volta do mundo, camará. Mundo dá volta, camará. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali de fronte, e horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa.